Bom dia, povo do nono ano! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo certo? Que bom! Hoje é terça-feira, para mim, certo? Para vocês já é quarta. E se Ivete Sangalo fez a live de pijama, eu tô fazendo a minha de roupão. Ai, gente, tão frio, acordei cedo, morrendo de frio. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu tô com muita saudade de vocês, mas eu tô muito preocupada, porque eu sei que tem alunos, não só do nono ano, mas muitos alunos meus que não estão estudando regularmente. E precisa, gente, é aula normal. A única coisa que difere é que vocês estão aí, eu estou aqui, tá? Mas a aula é normal. Vocês já ouviram falar em ensino à distância? Existem universidades que dão todo o curso universitário à distância. E estes cursos são validados pelo governo e são de cursos que têm renome, eles são fortes, são cursos idôneos, ou seja, é possível sim se estudar à distância com qualidade, só que tem duas coisas importantes. Primeiro, três, na verdade. Primeiro, o professor, né, que explique, que se coloque disponível para tirar as dúvidas, e isso não falta para vocês, não é? Nós temos o WhatsApp, no WhatsApp dá para conversar até por vídeo, se vocês precisarem, entenderam? Nós temos e-mail, nós temos tantos recursos de comunicação, então, qualidade de estudo por parte do professor, existe a qualidade, ela precisa ter, entendeu? Porém, só a qualidade do curso não é o suficiente. O que vai precisar também? Vai precisar que vocês tenham disciplina a entrar todos os dias no WhatsApp, acompanhar a orientação de estudo de todas as matérias, não é só português ou matemática, todas. Fazer as atividades de verdade, como se você estivesse na sala de aula, e corrigir com o seu professor também de verdade, entenderam? E a terceira, que eu esqueci. Um é a qualidade da aula dada pelo professor, o outro é o comprometimento do aluno, que precisa estar todo dia sentado à frente do computador para poder trabalhar. Ah, e o terceiro, executar todas as tarefas. Todas. Precisa executar todas as tarefas. Gente, quando nós voltarmos, provavelmente será feita uma semana de revisão geral, né, de tirar as possíveis dúvidas, será a semana de plantão de dúvidas na sala e exercícios para o aquecimento da prova bimestral. Nós já vamos entrar engatilhados na prova bimestral, certo? Nós teremos uma semana, provavelmente, de aquecimento, de rever conteúdo que vai ser cobrado na prova. Então, por favor, hein? Eu quero ver se vocês se empenham de verdade, certo? Meus anjos lindos e maravilhosos da titia. Página 194. Este assunto, eu vou contar uma coisa para vocês. Este assunto, se vocês falam, para que eu vou aplicar isso no dia a dia? Por que a professora está me ensinando sujeito, predicado, objeto direto? Onde eu vou usar? Vocês têm razão. No dia a dia, vocês não vão utilizar mesmo. Agora, esta matéria que vem hoje, gente, que é a primeira parte de uma série que virá na outra apostila, que, aliás, começo do mês tem que ir lá buscar. Pede para alguém buscar para vocês, tá bom? Essa tem ligação direta com a vida de vocês, tá? Por quê?
porque ela tem relação da boa fala e da boa escrita, nas redações, nos bilhetes, na internet. Chama-se concordância verbal. Este trabalho, esse estudo e este trabalho de hoje vai ser o início de uma série muito importante com aplicação direta na vida de vocês. Então, não é para deixar de lado, falar, vou usar no... Não, vai usar sempre e muito, entenderam? Outra coisa, dúvida. A gente tira com o professor, certo? Nenhum papai, nenhuma mamãe tem obrigação de tirar dúvida, porque eles já estudaram faz tempo. O que vocês têm que fazer? Ninguém ainda me chamou para tirar dúvida. Ou vocês estão ótimos, e eu acho que isso é excelente, ou vocês estão com preguiça, porque vergonha dos colegas não é. Eu disse a vocês, e repito, digo em sala de aula e digo aqui, se tem dúvida é para perguntar, vocês estão pagando por um serviço, vocês têm o direito de fazer as perguntas que precisam ser feitas para poder entender os conteúdos. Você não vai pagar por uma maçã se ela estiver estragada. Então, vai lá, aproveita, liga para o professor, manda um WhatsApp, professor, eu não entendi, eu não sei exercício tal. Eu tive pouquíssimos alunos que entraram em contato para tirar dúvida. Muitos, muito poucos, muito poucos. É lamentável. Por um lado, é lamentável. Por outro, será que é porque os alunos estão entendendo o conteúdo? Estão estudando, estão compreendendo? Não sei, tá? Mas vocês têm que me garantir que vão procurar entrar em contato com qualquer professor se tiverem dúvida. Combinado? Então vamos trabalhar? Então vamos. Pega a apostila, dá um pause. Eu espero. Enquanto isso, eu pego a minha aqui, ó. Nós vamos trabalhar juntos. Deixa eu ver onde é que ela está. Deixa eu ver se é esta. Não, é esta primeiro. Primeiro esta. Eu não tô aparecendo na janelinha? Uai! Achei! Ah, caramba, tirei a janelinha. Vamos lá. Tá. Aê, olha eu aqui. Gente, vamos ver se eu consigo ampliar isso daqui um pouquinho. Aqui. Se eu não estiver aparecendo, não tem problema. Para mim, eu estou aparecendo. Eu olho no meu computador, eu estou aqui na janelinha do lado direito. Se eu não estiver aparecendo, não tem problema. O importante não é ver a mim, é ver a apostila, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, regra básica. O verbo concordará sempre com o sujeito da oração. Agora, você tem que entender o que é um sujeito, claro. O que é o sujeito? É aquele de quem o verbo está se referindo. E eu acho o sujeito perguntando o que ou quem antes do verbo, certo? O sujeito, ele concorda com o verbo, eles têm que combinar. Concordar significa combinar, entrar em acordo. Se o sujeito está no plural, o verbo tem de estar no plural. Esta é a regra básica. Ninguém vai falar, as meninas vai para a feira, certo? Se alguém falar dessa forma, das duas, uma. Ou a pessoa não teve escolaridade, portanto, ela não tem culpa de não saber concordar, de falar direitinho, ou ela está ouvindo música sem qualidade, está aprendendo uma linguagem errada, certo? Porque, vejam, as músicas, determinadas músicas, erram na escrita de suas letras, eles cometem várias gafes gramaticais. Até um tal de Raul Seixas, né, que escreveu músicas muito importantes, até ele cometeu uma gafe. Ele escreveu uma música assim: eu nasci há 10.000 anos atrás, eu nasci há 10... Por que a gafe?
Eu nasci há 10 mil anos. O atrás não existe. Ele é pleonasmo. Porque este há é verbo haver, indicador de tempo passado. E nós vamos ver hoje nesta matéria. Então, presta atenção no que eu estou falando. O verbo haver, indicando o tempo que já passou, ele não precisa da palavra atrás, porque já indica tempo que passou. Então, eu nasci há 10 mil anos, não precisa do atrás. Então, gente, tome cuidado com música, letra de música, porque muitas estão erradas e o indivíduo ouve, acha que aquele falar é o correto. Não é, hein? Cuidado. Então, primeira regra geral na concordância: o verbo sempre combinará, concordará com o sujeito, no singular e no plural. A gente fala concordar no número. O que é número? Singular ou plural. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Até aí eu tenho certeza que você entendeu tudo. Agora nós vamos para aqueles casos delicados, especiais, que a gente precisa aprender, tá? Primeiro caso, fique atento. Aqui no Brasil, nós falamos um português, quando nos dirigimos a uma pessoa, nós usamos o pronome de tratamento você. Ou, em determinadas regiões, como aqui na Baixada Santista, usa-se o tu. Se você usa o tu, primeiro, isso estou falando na escrita, tá, turminha? Porque na fala, a gente até pode usar, porque a fala é coloquial, ela permite. Mas se você for escrever e usar o tu, você é obrigado a usar o verbo na segunda pessoa do singular, coisa que o falante da língua não o faz. Então, não é tu sabe, é tu sabes. Tu sabes onde coloquei meu álcool em gel? Tu sabes? Entenderam? Porém, esta é uma linguagem que já não se usa, porque ela é extremamente formal. Então, na linguagem falada, é permitido, sim, usar tu sabe. Claro que é. É oralidade, mas na escrita jamais. Com relação ao você, o que tem de diferente aí? O você, gente, quando você utiliza, o você é um pronome de tratamento. O verbo que acompanha o você é o da terceira pessoa, do singular. Você comprou, conjuga o verbo comprar. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Terceira pessoa. Então, quando você usa o você, automaticamente o verbo está na terceira pessoa do singular. E se você usar vocês, na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Porém, os pronomes que vocês vão usar para falar com a pessoa não pode começar com T. Tem que começar com S, o seu. Se você usa você, você tem que usar seu ou sua. Você sabe onde está seu álcool em gel? Seu álcool em gel. Agora, se eu usar o tu sabes onde está teu álcool em gel? Então, se você usa tu, você tem que usar pronome com T. Se você usa você, você não usará pronome com T. Entenderam? Esta é a primeira regra que aparece aqui. Aqui está dizendo, olha, veja, qual o problema gramatical que ocorre nessa construção? Vamos lá. Não me digas que você ainda não viu o filme. Qual o problema gramatical que ocorre nessa construção? Primeiro, se você está usando digas, é a conjugação de segunda pessoa do singular. Então, você não pode usar você. E não pode usar o viu. Porque viu e você são utilizações de terceira pessoa, o viu. Se você quiser manter o digas, você vai ter que trocar o você por tu
Tu ainda não viste o filme. E vai trocar o verbo ver pelo verbo correspondente à conjugação do tu. Ou, se você quiser manter o você, o que você vai ter que fazer? Tirar o imperativo negativo aqui e jogar o imperativo negativo de segunda pessoa, de terceira pessoa. Não me diga que você ainda não viu o filme. Não me diga. Se você colocar não me digas, é tu. Não me digas tu, não me diga você. Entenderam? Certo? Muito bem. Esta é a primeira lição de concordância. Tá bom? Agora, nós vamos falar... Olha, o que está colocado aqui? Concordância verbal, linguagem coloquial e preconceito linguístico. Eu já falei sobre isso nesse vídeo. O que é a linguagem coloquial que eu acabei de falar? Estão lembrados? É a linguagem falada do dia a dia, aquela linguagem falada entre amigos, certo? Por que o preconceito linguístico? Porque muita gente zomba daqueles que falam de forma não ligada à norma gramatical. Veio dois homens, os caras da moto caiu. Não é incomum ouvir isso, mas em que situações você escuta? A mais corriqueira, pessoas que não têm uma escolaridade adequada. Nós não podemos zombar de quem não tem uma escolaridade adequada. Ele pode não ter tido privilégios como você de estudar numa escola particular, de ter pais que cobram, professores que cobram, certo? Então, nunca zombar de uma criatura que fala assim. Outra coisa, ele pode ter uma escolaridade sim, mas ele é um jovem que acha que é bonito, que é legal, que está na moda, falar desse jeito. É nós, tá? Se você tem escolaridade, não pode. Esse tipo de linguagem, de concordância não feita, não pode. Por quê? Porque você tem escolaridade. Você não pode falar é nós. Você não pode falar os cara vai. Entenderam? Não pode. Muito bem. Seguindo. Concordância verbal. Aqui ele vai falar da norma padrão e a norma culta. O que quer dizer isso? A norma padrão, gente, ela é cobrada nas redações acadêmicas. O que são redações acadêmicas? Aquelas feitas dentro de escolas e universidades. Uma dissertação, um texto expositivo. Aí, a linguagem tem que ser da norma padrão, aquela rigorosamente correta, segundo a gramática normativa da nossa língua. E o que é a norma culta? A norma culta é um português um pouco mais flexível, que permite que você escreva e fale, não seguindo rigorosamente todas as regras gramaticais normativas. Por exemplo, você escreve uma narrativa contando uma história e coloca na questão da narração. Me disseram que nem sempre é possível manter higiene pessoal em comunidades carentes. Me disseram. Você começou com o pronome oblíquo me. Na norma padrão, isso é um crime. Não pode. Na norma culta, pode. É flexível. Mas ele não é errado. Todo mundo fala assim. Virou usual. Veja, não é todo mundo que fala os cara caiu. Não é comum. Mas dizer, me passe o guardanapo, por favor, me dê um copo d'água, normal.
Por quê? Porque na situação do dia a dia, tanto na fala quanto na escrita, naquelas escritas que são mais flexíveis, é possível escrever sim na norma culta. Certo? Muito bem. Onde você vai usar a norma padrão, então? Nos textos acadêmicos, que são os textos que eu peço nas redações. Tá? E o Enem também exige norma padrão na redação do Enem. Certo, turminha linda? Muito bem. Aqui tem aquela explicação, tu e teus irmãos vireis hoje à festa, hoje à noite na festa. Claro, gente, que esta fala, que é o português casto, inclusive é o português da Europa. O português da Europa não tem você, tem somente o tu para se referir à segunda pessoa com quem eu converso. Lá não tem você, certo? Se você vai a Portugal, eles não falam você, eles falam tu, certo? Como nós, do Brasil, não utilizamos, essa linguagem ela ficou em desuso. Então, nós usamos uma linguagem chamada linguagem culta, que é aquela, ó, tu e teus irmãos virão hoje à noite. O verbo está na terceira pessoa, embora tenha tu e teus irmãos. Isso pode ser escrito na norma culta, sim. É criminoso? Não. Alguém vai falar, ah, não. E se você falar assim, também não. Virou norma, virou aceitável, ó. É uma sociedade que julga perfeitamente aceitável. Então, ela é norma culta. Quando a sociedade julga aceitável, ela virou norma culta. Entenderam? Não é minoria, é a sociedade em geral. Muito bem, vamos passar então para... Isso daqui está explicando tudo que eu já falei, tá bom, gente linda? Vamos então passar para outra página, que é a página do 195. Vamos abrir aqui, peraí, eu vou tirar aqui e vou abrir aqui uma outra janelinha. Eu espero que esteja gravando direitinho tudo, porque senão, gente, eu falei que nem uma tola. Vamos aumentar um bocadinho. Ó, na minha janelinha eu não apareço. Eu espero que eu esteja aparecendo para vocês. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu acho que eu tenho que tirar primeiro. Vamos ver. O que é que eu tenho que fazer primeiro aqui? Vamos lá. Talvez tirar aquela. Vamos ver se eu apareço na janela. Não. Pausa, tá, gente? Porque eu tô cometendo já uns errinhos aqui. Vou tirar este. Ah, acho que eu melhorei. Vamos ver. Ai, ai. Aqui, ó. Isto. Bom, eu continuo não aparecendo, mas não é importante eu aparecer. Eu acho que eu também não tô... A folha não tá aparecendo para vocês. Eu espero que esteja. Mas, gente, se não estiver aparecendo para vocês, não tem problema. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar em 2 vídeos, tá? Porque senão eu fico na incerteza, aí eu falo, e eu não sei se eu estou aparecendo ou não estou aparecendo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo e vou gravar um outro, continuação de aula, tá? Então, vocês assistirão 2 vídeos, um da página 194 e este da página 195. Certinho? Ah, eu apareci agora. Eu estava lá. Oh, não acredito. Ah, eu aqui. Eu apareci. Para mim. Não sei se eu apareço para vocês. Mas vamos continuar. Então, não vou gravar em 2 vídeos, não. 2 vídeos, não. Concordância verbal básica, atividade 1. O menino veio no carro do pai. O menino, no singular, sujeito, veio, verbo no singular. Daí vieram 2 homens. Sujeito, 2 homens vieram. Verbo no plural, sujeito no plural. Nós, depois de muito tempo e esforço, encontramos a solução do problema. Quem encontrou? Nós, sujeito.
Portanto, sujeito no plural, verbo no plural. Gente, vou dar uma paradinha porque acabou de tocar a campainha. Então, gente, trabalhar em home office, olha que chique, dá nisso, né? Tocou a campainha. Agora vamos voltar. Vocês têm tempo, né? Ninguém tem nada para fazer, fala, fica assistindo a professora. Quer que eu fique o dia inteiro conversando com vocês? Não, então tá bom, vamos lá. Presta atenção. Então, olhe, sujeito no plural, verbo no plural. Aí vem a questão. A partir de eventos singulares, é possível, às vezes, inferir. O que é inferir, gente? É concluir, é deduzir. Inferir é quando não está lá escrito. Você tem que deduzir. Então, a partir de eventos singulares, é possível, às vezes, inferir uma regra geral. O que significa? A partir dessas frases que foram colocadas, é possível você deduzir uma regra geral de concordância, tá? O que você concluiu a respeito da relação entre o verbo e o sujeito a partir desses exemplos? Vamos lá. Dá um pause e tenta. Escreve. Dá um pause. Porque se eu ficar esperando o vídeo fica longo. Resposta certa, qual é? O sujeito sempre concordará, aliás, o verbo sempre concordará com o sujeito. Ou sujeito e verbo precisam concordar no número. Certo? Sujeito e verbo precisam concordar no número. Se o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Tudo bem? Legal. Atividade 1. Complete os espaços com os verbos indicados entre parênteses. Aqui, gente, não importa o tempo verbal. Se você quiser usar presente e combinar o presente, o pretérito ou o futuro, sem problema. Vamos lá. O verbo é relatar. Quem relata a mesma história? A mãe e a filha. Que sujeito é esse? Não é composto? Mãe, filha, 2 núcleos. Portanto, o verbo ficará no plural. Pode ser a mãe e a filha relatam a mesma história, a mãe e a filha relataram a mesma história, a mãe e a filha relatarão a mesma história. Certo? Perfeito. Agora é verbo chegar. Quem chegou a tempo de ver o início do show? Eles. Sujeito no plural. Verbo no plural. Chegaram eles a tempo de ver o início do show? Chegarão eles a tempo de ver o início do show? Chegam eles a tempo de ver o início do show? Ok? E letra C, verbo começar. Quem com muito atraso começou as homenagens ao jogador? Não. Perdão, falha minha. O verbo é começar. Com muito atraso. O que é que começou com muito atraso? O que começou com muito atraso? As homenagens aos jogadores. Aqui não é quem, é o que. O que começou com muito atraso? As homenagens aos jogadores. Homenagens. Elas é que começaram. Portanto, o verbo ficará no plural. Com muito atraso, começam as homenagens aos jogadores. Com muito atraso, começaram as homenagens aos jogadores. Com muito atraso, começarão as homenagens aos jogadores. Tudo bem? Perfeito? Legal. 2. Todas as alternativas aqui, olha, todas seguem a norma padrão, menos uma. Uma segue a norma culta, aquela que qual que é não ler o enunciado. Assinale a alternativa com linguagem inaceitável.
Todas elas seguem norma padrão ou norma culta. Apenas uma é inaceitável, não pode ser falada e nem escrita. Vamos analisar juntos, eu e você? Então vamos lá. O homem chegou cansado. Quem chegou cansado? O homem. Sujeito no singular, verbo no singular. Tá ok? Tá. E deu lá buscar. Claro que a gente não fala assim. Esta maneira está muito correta. E já em desuso, porque é muito formal. E deu lá buscar. Do verbo ir, tá? E de tu, tá? E de tu buscar ele. Por isso é que é ideo. E de tu buscá-lo. Buscar ele. Então, é ideo. Entenderam o que é esse ideo? Certo? O ide, ele é um verbo no imperativo, afirmativo. Ele está dando uma ordem. Então, não precisa de pessoa. Tá? Ele não tem conjugação de explícita, eu, tu, ele, nós, vós, ele, não tem. Muito bem. Aliás, o eu não tem, porque você não dá ordem para você mesma, senão você pirou. Ide é para a segunda pessoa com quem eu converso. Ide até a escola. Ide ao jornaleiro, certo? Agora, quando eu digo ide lá buscá-lo, eu posso dizer ide-o lá buscar. Certo? Entenderam? Perfeito. Mas também não precisa saber isso, porque ninguém usa. Se percebia-se muito opacamente na neblina intensa os faróis dos carros. Preste atenção. Aqui, quando você tem, preste atenção, isso é pegadinha. Toda vez que você tiver um verbo com a partícula C, tá vendo aqui, ó? Hífen, partícula C. É um pronome isso, pronome C, pronome oblíquo. Toda vez que você tiver e não houver preposição, você tem uma voz passiva sintética. O que é uma voz passiva sintética? O verbo, aliás, o sujeito, ele não age, ele não pratica a ação verbal. É o verbo que vai para cima do sujeito. Não é o sujeito que vai para cima do verbo agindo. É o contrário. Ele recebe a ação do verbo. Como é que você sabe se é voz passiva? Faz o contrário. Os faróis do carro são percebidos. Os faróis dos carros são percebidos. Você vai trocar esse ser pelo verbo ser. Ou no singular ou no plural, depende do sujeito. Porque o sujeito é o quê? Os faróis dos carros. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Mas este verbo estará no plural porque é uma voz passiva. Não é sujeito indeterminado. É voz passiva. Nós vimos isso nas aulas anteriores, estão lembrados? Vocês fizeram até exercícios e tudo mais. Certo? Tomem bem cuidado com isso. Então, os faróis dos carros são percebidos muito opacamente na neblina intensa. Aqui, gente, é inaceitável. Por quê? O verbo não está concordando com o sujeito. Marquem a letra C. Gesticulavam confusamente o rapaz e o senhor envolvidos no acidente. Quem gesticulavam? O rapaz e o senhor. Sujeito composto. E por fim, quando tu chegares, e eu te vir chorando, é futuro do verbo ver, lembra? Futuro do subjuntivo do verbo ver não é ver, quando eu te ver, é quando eu te vir chorando. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, do verbo ver. Então, quando tu chegares e eu te vir chorando, tá perfeito aqui, tudo certinho. Certo?
vamos então para a próxima. Está acabando, fiquem tranquilos. Gente, mais um novo caso. Então, qual é este caso que nós vimos aqui? É o básico. Sujeito e verbo concordam no singular e no plural. Pessoalzinho, um minutinho que eu vou parar para atender a campainha. Pronto, vamos continuar. Como eu disse, estou passando álcool em gel, porque eu peguei no controle da minha garagem. Vamos abrir aqui a nossa pastinha, continuar aqui na nossa folhinha. Espero que dê certo. Vamos lá, abriu. Bom, então vamos lá. Primeiro caso que nós vimos. Concordância geral básica. Tá? Concordância verbal geral, básica. Todo sujeito e todo verbo concordam em número. Certo? Segunda regra que nós vimos. Se você usar o pronome você, não pode usar pronome tu. Aliás, se você usar o pronome você, não pode usar o pronome teu, tua, começando com T. Só seu, sua. Fechou? Legal. Terceiro caso, é aquele caso do verbo haver. Preste atenção, vocês já estudaram isso comigo, quando nós vimos tipos de sujeito, e nós vimos que existe uma oração que não tem sujeito, que é a oração onde existe o verbo haver no sentido de existir. Então, vejam aqui. Toda vez que você tiver o verbo haver com sentido de existir, vamos ver se eu pego uma folhinha. Espera aí, eu vou abrir uma folhinha aqui, gente, porque eu quero escrever agora. Aqui, ó. Toda vez que você tiver o verbo haver e esse verbo ter o mesmo sentido de existir, ou seja, você pode trocar pelo verbo existir na frase. Este verbo haver, gente linda da minha vida, este verbo haver, ele nunca terá plural. Nunca terá plural. Por quê? Porque ele é impessoal. Então, cuidado. Muita gente, inclusive gente letrada, assim, estudada, confunde essa regrinha. Confunde essa regrinha. Por exemplo, houve, vamos pôr o verbo no pretérito. Houve casos escandalosos no teatro. Pronto. Vejam aqui. Por que este verbo haver está no singular, se aqui casos está no plural? Por quê? Porque este verbo aqui, ele pode ser trocado por existir. O verbo existir vai para o plural, concordando com o sujeito, mas o verbo haver não. Houve. Por que isso, Virgínia? Gente, regra do nosso idioma. Esse não tem um porquê. Ele é impessoal. Houve casos. Existiram. Aí eu troco por existir. Mentalmente você troca. Existiram casos. Se você mentalmente puder fazer essa troca, esse verbo haver nunca, pelo amor de Deus, gente, nunca terá plural, tá? Plantas mortas no vaso. Há plantas mortas no vaso. Posso trocar por existir? Posso. Existem plantas mortas no vaso. Portanto, esse verbo não terá plural. Agora, se você não puder trocá-lo, vamos pegar uma outra caixinha aqui. Agora, você não poderá trocá-lo. É quando o verbo haver, ele não tem sentido de existir. Ele tem, nós aqui no Brasil, usamos o verbo haver no sentido de ter, sentido de posse, de ter.
No português da Europa, não. No português da Europa, ter é ter, haver é haver. Haver lá na Europa é só no sentido de existência, não de ter. Tá? Então, aqui vamos ver um exemplo. Ai, fugiu o exemplo, gente. Dá um pause para poder pensar, porque senão eu vou demorar muito aqui pensando no exemplo. Pronto, lembrei. Haviam falado, vamos ver se a minha pagininha... Ah, tá aqui! Vamos lá. Ó, haviam falado de você na festa. Haviam falado mal de você na festa. Pronto, para fazer um pouco mais de sentido. Olha só. Haviam falado mal de você na festa. Aqui, gente, eu posso usar o verbo no plural porque ele não tem sentido de existência. Tinham falado mal de você na festa. Tinham falado mal. Tá? Eles haviam comprado livros na loja. Troca por existir. Eles existiam comprado? Não. Eles tinham comprado. Então, preste atenção. Se o verbo não for trocado por existir, esse verbo haver terá plural. Mas se trocar por existiu, nunca você porá plural nele. Tá claro isso, gente? Essa regra aqui, gente, vocês têm que decorar como nome de vocês. Viu? Decora como se fosse nome de vocês. Meu nome é Maria Cristina. O verbo haver no sentido de existir não tem plural. Decora. Tudo bem? Entenderam? Porque assim você vai falar bonitinho, escrever correto. Certo, meus amores? Entenderam? Então, tá bom. Agora, vamos para a apostila de novo. Vou fechar aqui e vou abrir de novo na apostila. Vamos lá. Preste atenção nesse caso. O verbo haver, quando ele indica existência e quando ele indica tempo, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não concorda com ninguém. Ele fica sempre estático, sempre no singular. Paradão. Ele jamais vai para o plural, porque ele não tem sujeito para concordar com ele. São chamados verbos impessoais. O verbo haver, quando troco por existir, ele não vai para o plural porque ele não tem sujeito. E o verbo haver, quando indica tempo passado, há muitos anos, fiz uma faculdade de letras. Há muitos anos concluí pedagogia. Esse há muitos anos indica tempo que passou. Lembra que eu falei que não pode ter a palavra atrás, porque o A já indica, A com H já indica tempo passado? Fechou? Então, aqui tem vários exemplos. Havia dias que ela não lhe telefonava. Havia dias que ela não lhe telefonava. Esse verbo haver está indicando um haver de tempo que já passou. Há pessoas bondosas. Existem pessoas bondosas. Perceberam a diferença? Aqui indica tempo passado, havia dias. Há pessoas bondosas. Existem pessoas bondosas. E no caso de uma locução verbal com o verbo haver no sentido de existir, deve haver, deve existir. Dá para trocar. Quando isso acontece, não há plural do verbo dever, por exemplo, que a gente chama de verbo auxiliar. Não há plural, fica tudo no singular, tudo. Se o haver der para trocar por existir, esta locução verbal ficará no singular também. É a regra do singular, certo? Do verbo existir.
Deve haver, devem existir livros. Dá para trocar. Devem existir. Aí o devem, se for verbo existir, vai para o plural. Só com o haver que não vai. Complete. O verbo haver indicando tempo passado ou existência. Tempo passado ou existência não tem sujeito. É usado apenas no singular. Então, de novo, vão completando aí. O verbo haver indicando tempo passado ou verbo existir ou existência, tanto faz, não tem sujeito. É usado apenas no singular. Usado no infinitivo, que é o caso C, acompanhado de um verbo auxiliar, ou seja, um outro verbo que vai fazer parceria com ele na locução, certo? Dois verbos que representam um. Quando isso acontecer, o verbo auxiliar fica acompanhado de um verbo auxiliar dever poder, o auxiliar fica fica no singular. Aqui é no, gente. É no singular. Usado no infinitivo, acompanhado de um verbo auxiliar, dever e poder, o auxiliar fica no singular. Tá bom? Compare. Há pessoas bondosas. Existem pessoas bondosas. Existem pessoas bondosas e gentis. Está aqui, ó. Se eu pegar uma locução verbal com o verbo existir, o verbo vai para o plural. Só acontece isso com o verbo haver. O verbo existir possui sujeito. Por isso, deve concordar com ele. Usado no infinitivo, acompanhado de um verbo auxiliar, o auxiliar vai para o plural. O auxiliar vai para o plural. Agora, nós vamos aplicar nos exercícios o que aprendemos. Vamos lá? O professor sabia que... Troque mentalmente. Existiam muitos alunos. Portanto, esse verbo haver eu posso trocar por existir, ele vai ficar no singular. O professor sabia que havia muitos alunos bem interessados naquilo que ele explicava. Havia. Porque sabia, havia. Tem que concordar também no tempo aí. Verbo haver. Vamos trocar por verbo existir. Existem momentos em que eu poderei ficar sossegado? Dá para fazer a troca? Sim. Então, o verbo ficará no singular. Há momentos em que eu poderei ficar sossegado. Ou, perdão, haverá momentos, nós estamos falando no futuro aqui. Haverá momentos em que eu poderei ficar sossegado. Por que eu usei haverá? Porque aqui é poderei. Se aqui fala posso, aqui é há. Há momentos em que eu posso. Como eu usei futuro, haverá momentos, ok? Agora é verbo existir. Aí, verbo existir, gente, ele concorda normalmente. Ainda existem indícios. Indícios existem. Sujeito a indícios. Ainda existem indícios do domínio holandês no Nordeste? Letra D. Pode haver. Vamos ver se esse haver eu troco por existir. Pode existir dúvida. Claro que eu posso trocar. Então, ele não tem plural, a locução verbal. Pode haver dúvidas quanto a isso? Pode haver dúvidas quanto a isso? Ou poderá haver dúvidas quanto a isso? Tá? Então, você pode usar no presente ou no futuro. Dever existir, verbo existir, não tem nada com verbo haver, então vai para o plural normalmente. Devem existir incríveis histórias a respeito dele. Devem existir ou deverão existir incríveis histórias a respeito dele.
ou no presente ou no futuro. Tá bom? Último exercício. Assinale a alternativa que segue a norma culta. Culta. Existe, embora ninguém o diga abertamente, rumores sobre esse caso. Rumores sobre esse caso. Veja, norma culta. Norma culta. O que é a norma culta? Ela é mais flexível, mas não significa que você vai usar errado. Ela permite alguns casos. Vamos ver aqui, ó. Existem rumores. Rumores existem. O verbo está no singular, mas o sujeito está no plural. Portanto, aqui é plural. Existem. Embora ninguém o diga abertamente, rumores sobre este caso. Veja que o sujeito está no final da oração e o verbo no começo. Você tem que descobrir o sujeito. Pergunte antes do verbo. O que existe, embora ninguém o diga abertamente? Rumores. Então, existem rumores. Devem haver derrotas. Eu posso trocar o haver por existir? Posso. Pode haver plural? Não. Está fora. Então, aqui está errado. Ele quer que você assinale o correto pela norma culta. Letra A está errado. Tem que ter plural. Letra B está errado. Tem que ter singular. Vamos ver a letra C. Ele não duvidava de que houvessem momentos. Posso trocar por existir? Existissem momentos? Posso. Se eu posso, pode ter plural o verbo haver? Então, aqui está errado. Não marque. Já haviam horas que ele saíra. O verbo haver indicando o quê? Passado. Pode ter plural? Então, está errado. Houvera em sua infância acontecimentos marcantes. Existira, ou melhor, existiram em sua infância acontecimentos marcantes. Eu posso trocar por existiram? Posso. Então, aqui, o verbo haver tem sentido de existir e ele não terá plural. Correto. Letra E. Certo? Amores de minha vida maravilhosos. Olha, eu não sei se saiu a imagem ou só ficou a minha voz. Se por acaso só ficou a minha voz e não a imagem, ou vice-versa, se ficou apenas a minha imagem e não a apostila, aliás, se ficou a minha voz, mas entrou a apostila, ok. Se por acaso não entrou a apostila, mas entrou apenas a minha voz, também ok, porque vocês têm a apostila aí para seguir. Combinadinho? Então, eu não sei se realmente deu certo eu colocar minha telinha aí, certo? Mas, de qualquer maneira, a aula está dada. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo tudo direitinho. Se não entender alguma coisa, me chame, tá bom? Olha, a tarefa eu vou marcar aqui. Vocês vão fazer, embora haja resposta na apostila da atividade adicional, eu quero que vocês façam sem olhar a resposta. Vocês só vão olhar a resposta depois que fizerem. E aí, se você errou e não sabe por que errou, porque a resposta está diferente da sua, me chame por WhatsApp, que eu te explico. Combinado? Entenderam? Tá certo? Jura mesmo? Legal. Amo vocês, ó. Tchau, fiquem com Deus. A gente se vê numa outra aula. Beijo.